Nesses últimos dias circulou a informação de que os computadores do Palácio do Planalto foram formatados, levantando a suspeita que o Bolsonaro estaria atrapalhando a transição do Lula. De fato, isso é possível que tenha acontecido. Mas se vocês acham que essa é a pior reação que o Bolsonaro pode ter, vocês estão muito enganados, porque tem muito mais coisa que o Bolsonaro pode fazer para atrapalhar o governo Lula de 23. Mas você vai colocar nos comentários. O que o Bolsonaro quer tanto apagar, quer tanto esconder dos computadores da presidência da República? Será que são fotos mais 18 do Carluccio? Deixa o seu like se você quer que o Bolsonaro se dê mal e se inscreva no canal porque estamos muito perto dos 200 mil inscritos. E todo mundo sabia que essa transição do governo Bolsonaro para o governo Lula seria uma transição tensa. O Matheus Leitão da revista Veja trouxe essa informação bem no dia que o Bolsonaro se encontrou com o Alckmin lá no Palácio do Planalto, que o Bolsonaro ficou cortejando o Alckmin, né? Falando, você tinha que ser meu vice, olha só como meu cabelo é mais bem penteado e tem muito mais caspa do que o cabelo do Lula. Apesar de todo esse joguinho aí de formalidades e de cordialidade, nós sabemos que vai ser uma transição tensa. E você vai ver ao longo desse vídeo o quanto que o Bolsonaro pode prejudicar os planos futuros do Lula. E começou, aparentemente, essa dificuldade da transição. Porque o que acabou rolando? Surgiu a informação de que houve uma ameaça hacker, uma ameaça hacker, nos computadores do Palácio do Planalto. E os computadores da presidência precisaram ser formatados. Mas quando ocorreu essa formatação? 2 dias após a derrota do Bolsonaro para o Lula. Então o timing foi assim muito, mas muito estranho. Inclusive, os próprios funcionários da Presidência da República ficaram surpresos, foram perguntar, a gente tem que formatar isso aqui, mas e todo o nosso conteúdo é mais 18 que possa ter aqui? O que vai acontecer? Vai ter que apagar. Agora, o que foi apagado? Documentos sigilosos do Bolsonaro? É uma situação estranha. E sabe por que é estranha? Porque a ABIN, que é o serviço secreto da Presidência da República, do Brasil no caso, não ficou sabendo dessa tentativa de invasão, dessa ameaça hacker. Ah, não fomos informados. Peraí, como não foi informado? O GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional, que deveria preservar a segurança da Presidência da República, não está investigando o caso. Nem sabe o que está rolando. E a Polícia Federal, que está investigando, não abre as informações, não revela nada. Então tá muito estranha toda essa situação. Está sendo investigado, não está? O Ministério Público abriu investigação. O que está pegando? E nós sabemos que se de fato essas informações foram apagadas, isso é crime administrativo. Abre processo administrativo. Porque essas informações não poderiam ser apagadas pelos servidores. A presidência confirmou que houve uma ameaça hacker, mas vindo do Bolsonaro, eu acredito que possa ser uma grande mentira e documentos foram apagados. Pelo seguinte, pessoal, nós sabemos que o Bolsonaro está pressionado. Porque o Lula já falou que vai fazer um grande revogácio em 2023. Talvez o primeiro ato do governo Lula, em 1º de janeiro de 23, vai ser revogar várias coisas, como, por exemplo, alguns decretos e portarias a respeito de armas, sobre o meio ambiente e também os sigilos do Bolsonaro. E desses sigilos nós temos que lembrar que podem estar lá os encontros secretos que o Bolsonaro fez com os pastores do MEC, do Bolsolão do MEC. Então essas informações, esses documentos podem ter sido apagados para dificultar a situação ou a investigação futura contra o Bolsonaro. Será que isso vai acontecer? A gente não sabe, tá? Mas há um início aí de dificuldade que o Bolsonaro está provocando na transição. Mas eu quero saber a sua opinião, você vai colocar nos comentários. O que será que o Bolsonaro apagou? Eu estou muito curioso para saber isso. E você, tá? Coloca nos comentários e se inscreva no canal. E um ponto que é importante que nós temos que perceber, que a dificuldade que o Bolsonaro pode implementar ao governo de transição não está somente na queima de arquivo em apagando documentos. Porque o Bolsonaro ele tem a caneta na mão, pessoal. E com a caneta na mão, pelo fato dele ser o presidente, apesar dele não trabalhar, ele tem ainda os poderes da presidência da República. Então o Bolsonaro ele pode emitir decretos, portarias, fazer nomeações, como ele fez nesses últimos dias. O Bolsonaro nomeou um ministro do TSE. Então por mais que ele não esteja trabalhando, ele ainda está ativo. Então ele nomeou ministro do TSE, ele fez toda a indicação do Conselho Nacional de Educação, inclusive colocando a irmã do Paulo Guedes, e se você não sabe, isso é estranho porque o Paulo Guedes, ele é um investidor e ele é dono de um grupo chamado, tem participação num grupo chamado AFIA, que é o principal grupo privado em educação superior e medicina no Brasil. Foi um dos grupos mais beneficiados pelo programa Mais Médicos do governo Lula. Então tudo isso é estranho. Ah, mas o Bolsonaro ele não pode causar dificuldades no governo de transição porque senão ele pode ser punido juridicamente. E você tem razão, porque o governo de transição
não é uma bagunça. Nós temos uma lei que rege isso, que foi implementada pelo governo Fernando Henrique Cardoso, e se o presidente que foi vitorioso no segundo turno solicitar o governo de transição precisa ser implementado. Então o Lula solicitou, o governo de transição ele está operando, e se o Bolsonaro causar dificuldades, ele pode sofrer punições jurídicas. Mas a sonegação de arquivos, de informações, não é a única coisa que o Bolsonaro pode fazer. Porque com a caneta, há muita coisa que ele pode fazer, como, por exemplo, a distribuição de dividendos da Petrobras. Se vocês repararam, e a imprensa não deu muita notícia, parece que há um enxugamento do caixa das estatais. A Petrobras antecipou a distribuição de dividendos em 2 parcelas. Então, o caixa da Petrobras vai ser esvaziado com essa distribuição de dividendos. E gerou muita polêmica. Inclusive, uma associação dos acionistas minoritários das empresas de petróleo, das agências de petróleo, entrou com uma ação judicial para barrar essa distribuição de dividendos. Isso é estranho. E se você acha que para por aí, não para. Porque o BNDES, nesses últimos dias, fez uma liberação recorde, rápida, de recursos para o Ministério da Economia. Isso chamou tanto a atenção que o Randolfo Rodrigues entrou com uma representação no TCU. Então há uma possibilidade em curso de uma tentativa do governo Bolsonaro agora enxugar o caixa das empresas estatais, para dificultar assim as ações futuras do governo Lula. Porque o Lula tem mostrado que os planos governamentais passam pela utilização das estatais. O Lula tem um plano de geração de emprego que passa pelo fomento, pelo incentivo, pelo financiamento via bancos públicos a pequenos empreendedores que nós na academia nós chamamos de empreendedorismo por necessidade, que é aquela pessoa que perdeu o emprego, não consegue mais se realocar no mercado de trabalho e pelo fato de não conseguir mais emprego, ela é obrigada a empreender. Então abrir uma lojinha, abrir um bar, abrir um botequinho e assim essa pessoa que abre um bar vai precisar de um garçom, vai precisar de um atendente. Então há aumento de postos de trabalho com isso. E o que o Lula quer fazer? Quer usar os bancos públicos para fomentar esse tipo de empreendedorismo, porque a gente sabe que pelas grandes empresas, via capitalismo financeiro, não vai ter geração de emprego. Só que se não tiver dinheiro das estatais para fomentar esse tipo de política, a política do Lula fica capenga. Então o Bolsonaro ele pode prejudicar o governo Lula dessa forma. E nós temos ainda pautas bomba do Arthur Lira. Porque o Lira ele está tentando e está em franca negociação, em plena negociação, para ser novamente o presidente da Câmara dos Deputados. Então o que ele está fazendo? Nesse momento de negociação, ele tem 2 pautas bomba que ele já pode soltar agora. A primeira delas é a a isenção da alíquota do imposto de renda até R$5.000. Ele pode já pautar isso agora em 2022. Aí você vai falar assim, mas isso não é já um projeto do governo Lula? Sim, mas é para o ano que vem. Ou seja, o governo precisa fazer um estudo antes disso. Fora que o Arthur Lira também quer pautar uma redução do Simples Nacional. Ah, mas isso não é bom? Sim, mas não para ser feito agora. Isso precisa ser estudado pelo futuro governo. Porque se o Arthur Lira implementar essas medidas que ele está tirando da gaveta nesse momento, ele reduz a arrecadação do futuro governo. Então, olha só a dificuldade que Bolsonaro e seus aliados podem impor ao futuro governo ainda estando com a caneta em mãos. E você achando que a principal dificuldade eram documentos apagados dos computadores, dos PCs da Presidência da República. Bolsonaro tem a caneta e ele vai usar enquanto puder.